Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do nono ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é diferentes paisagens e ecossistemas da Europa. E aí eu começo com esse mapa político. Você entender aí como é que são essas divisões territoriais da Europa. Dá uma visualizada legal que a gente vai precisar muito do entendimento da localização de cada país desse para depois ver uma outra forma de regionalização, como entender as questões dos ecossistemas que existem no continente europeu. Mas antes disso, olha só, o continente europeu, apesar de ser o segundo menor em tamanho, foi considerado o mais importante para o desenvolvimento da humanidade durante muitos anos. Riquíssimo em cultura, história e belas paisagens, esse é um destino muito procurado por turistas devido à diversidade cultural que o torna um lugar tão interessante para conhecer. Mas muitos amigos meus que moram para essas bandas da Europa contam que para sair de um país para outro é muito perto. Então significa dizer que é um continente que tem uma variedade de possibilidades, inclusive pela condição do próprio relevo, que às vezes faz até uma divisão, existe uma separação entre um país e outro que cria uma característica climática, de vegetação, todas as características diferentes um do outro. Então, é uma miscelânea de condições naturais e culturais que há na Europa, por isso que muita gente faz turismo para lá, porque é um lugar que tem muita coisa a ver e com pouco tempo de viagem você vai chegando em outros países diferentes. Muito bem, além de um continente muito variado no que diz respeito à oferta de atrações turísticas, os seus idiomas, gastronomia e climas divergem bastante. Isso torna difícil falar sobre uma identidade europeia, pois são muitos povos e modos de vida em um mesmo território, o que faz dela bastante particular. E aí você vê a lindeza dessas paisagens que está na sua tela aí, e isso é apenas um pedacinho de tantas outras coisas bonitas que se conhece por lá. Para quem nunca viajou lá, se contenta apenas com as imagens bonitas e saber que a Europa é um lugar de muitos países desenvolvidos. E aí eu quero utilizar com vocês essa regionalização, que até então ela foi usada basicamente até o fim da Guerra Fria, mas do ponto de vista físico, para entender as questões naturais, as suas localizações, é importante usar isso aí ainda. Mas comumente se usa mais atualmente a chamada Europa Ocidental e o leste europeu. Isso aí é uma regionalização política praticamente. E essa aqui eu quero uma regionalização mais ligada para a questão natural. Então, um dos principais critérios para classificar o continente europeu é utilizado pelas Nações Unidas, baseado principalmente em uma divisão geográfica. São 4 macro-regiões: Europa Meridional ou Europa do Sul, Europa Ocidental ou Europa do Oeste, Europa Oriental ou Europa do Leste Europeu, e Europa Setentrional ou Europa do Norte. Vamos lá então. Quanto à Europa Ocidental, ela abrange os países banhados pelo Atlântico. Aí podemos citar o Reino Unido, Irlanda, França, os países que se ligam ao Atlântico através do Mar do Norte, Países Baixos, ou conhecido como Holanda, Bélgica, Alemanha, e outros que não têm saída para o mar, mas faz parte da região devido à sua localização espacial. E aí nós temos Áustria, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. É a região mais desenvolvida da Europa. Isso é importante você saber, que essa parte da Europa Ocidental é a região mais rica, até porque daí que vem o berço da industrialização dessa região aí. E aí tem uma ilustração básica aí do Reino Unido, formado pelos países da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, e também o Arco do Triunfo em Paris, na França. Então são paisagens belíssimas de um país, de países desenvolvidos industrialmente. Quanto aos aspectos físicos dessa mesma região ocidental, quanto ao relevo é predominante
formado por áreas de altitudes mais baixas. Isso aí eu me refiro em relação ao nível do mar, então de 0 a 200 metros de altitude, devido à sua formação antiga ou sedimentar. Quanto ao clima, é predominante o temperado oceânico. O litoral apresenta uma menor amplitude térmica, pois no verão a água demora mais para aquecer e no inverno demora mais para perder calor para o ambiente. A hidrografia é uma região que apresenta rios de grande importância, como Tamisa, Sena, Loire, Ródano, Elba e Spree. O rio Reno é o rio que cumpre uma grande importância na integração regional. É uma grande hidrovia de grande importância para o escoamento da produção europeia. E aí eu queria entrar então nessa parte de mostrar isso no mapa. Acompanha comigo a figura número 1. Está acima da nossa intérprete, tá? E mostra que esse relevo está dividido em planalto, planícies e montanhas. Agora, onde está o círculo, que se refere à própria regionalização da Europa Ocidental, nós temos uma predominância de planície. Lembrando que em toda vez que eu falar que tiver esse verde no mapa, está se referindo à planície. E aí também de planalto e a parte mais escura, o tom mais escuro aí de marrom, de montanhas. Então você vai ver que também vai pegar uma pequena parcela de planaltos e também de montanha. E aí, indo para a figura número 2, o seu lado esquerdo, você vai ver aí que tem predominância do clima temperado, esse de verde. E aí, associado a isso, vai influenciar na vegetação. Nós vamos ter aí uma vegetação de floresta temperada e subtropical. Quanto à Europa setentrional, engloba a Península Escandinava, Noruega e Suécia, além de Finlândia, Islândia e a Península da Jutlândia, Dinamarca. Também fazem parte dessa região os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. É a região mais fria da Europa devido à sua localização no globo. Lembrando, setentrional norte, próximo do polo, por isso ele está dizendo aí que é a região mais fria. Aí tem uma figura da Noruega, é um país, um dos mais desenvolvidos do mundo, com excelente qualidade de vida e considerado um dos melhores lugares para viver. E aí eu coloquei, para você relembrar, se você tem esse tipo de imaginário, a Rovaniemi, na Finlândia, terra do Papai Noel. Então, um dia, se você quiser pesquisar sobre esse lugar, mas é um lugar muito bonito também. Quanto aos aspectos físicos dessa região setentrional, é totalmente formada por formações antigas, ou seja, quanto mais antigo é o relevo, mais desgastado é. Então ele tende a ser achatado em muitos lugares pelo desgaste e dos intempéries físicos que acontecem na própria natureza. E um dos fenômenos mais conhecidos nessa região são chamados fiordes, está na figura aí. São regiões montanhosas que na sua planície são preenchidas por água. Quanto à hidrografia, as regiões que formam a Europa setentrional, em sua maioria apresentam redes hidrográficas, com destaque para grandes lagos, como o Vanerne e o Peipus, além do rio de Indai e Ume, com a função de produzir eletricidade para diversas áreas da Europa do Norte, localizado nos Alpes escandinavos. Então, a própria altitude desse local ajuda também a trabalhar com a questão de produção de energia através de hidrelétricas. E aí nós temos o exemplo onde está essa localização, de novo na figura número 1, onde está essa Europa setentrional, aí com a presença, aí quero dar um destaque para os planaltos e montanhas, que tem um destaque aí, a presença marrom ocupando maior parte aí. Na parte do clima, figura número 2, você vai ter a presença do clima frio, do frio de montanha e o frio polar. Como tem as montanhas nessa localidade, então o frio de montanha acompanha também. Quanto à Europa Central Oriental ou Leste Europeu, são os países que já fizeram parte da antiga União Soviética. E aí eu quero dar uma ênfase para a Polônia. A potente economia desse país é saudável entre países pós-comunistas, com um crescimento notável. A Polônia é a economia que evitou a recessão do ano de 2008 a 2009, de mercado interno forte e moeda flexível. Então, todos esses países que estão no mapa aí ao lado, você depois pode congelar e ver, são os países do leste europeu.
Quanto aos aspectos físicos, o relevo é uma região onde tem aquele lugar que nós conhecemos que faz a divisão entre a Europa e a Ásia, os Montes Urais. Na hidrografia se destaca o rio Danúbio e o Volga. O rio Danúbio é o segundo mais extenso da Europa e o mais importante. E aí nós temos aí a parte dos mapas, a figura número 1 novamente, você vai ver que é nessa parte central. Repito para vocês, quando tem o verde, são planícies. Então aí eu tenho predominância de planícies. E aí, quanto ao clima, eu vou ter a presença, de novo, de floresta temperada e um pouco de vegetação de deserto. Isso eu estou me referindo à vegetação. Na parte do clima, eu tenho a presença do clima temperado e também do clima semiárido. Vai pegar uma fraçãozinha de clima semiárido aí. Na parte da Europa meridional ou parte da Europa do Sul, são aqueles países que estão próximo do mar Mediterrâneo. Eu queria dar um destaque para a Itália, que é um dos países que tem aí uma produção de automóveis, petroquímicos, produtos químicos, tecnologia e grandes carros que você conhece, inclusive no setor automobilístico, como Ferrari e outros, muitos deles são produzidos na Itália. Então, apesar dela ter suas dificuldades financeiras, mas ela, na parte, principalmente norte, é um setor desenvolvido. Embora no sul, você tenha uma parte ainda predominante agrário. Nos aspectos naturais, aí você tem a ilustração da cadeia de montanha Dolomite, que fica exatamente nessa região, fazem parte dos Alpes italianos. E aí eu coloquei uma foto em destaque, durante 6 meses do ano, elas são cobertas por neve, o que faz com que a coloração da vegetação e dos lagos no seu entorno sejam evidentes. Olha que lindeza, ele está dizendo que quando fica coberto totalmente branco, ainda dá um destaque maior para a vegetação no seu entorno e todo o ecossistema aí presente. E aí, mais uma vez, estamos mostrando o mapa figura número 1, onde está essa parte da Europa do Sul. Quanto ao clima, você vai ter a predominância do clima mediterrâneo, principalmente. E na vegetação, você também tem a vegetação mediterrânea que acompanha o nome do clima da região. E aí vamos para o nosso exercitando. Com base naquilo que você acabou de ver, vamos ver se a gente aproveita para você responder com certeza a resposta que temos aí. Olha só, entre os países europeus listados abaixo, assinale a alternativa que apresenta a associação correta de suas características. Letra A, Noruega, país insular de clima temperado oceânico. Letra B, Itália, país banhado pelo Oceano Atlântico com forte presença da agricultura na economia. Letra C, país mais na parte central que a gente viu ali, país montanhoso e sem litoral. E letra D, Grécia, país banhado pelo mar Mediterrâneo, um dos países mais ricos do continente europeu. Eu queria fazer algo para você dar uma olhada rapidinho aqui, ó, para você dar uma analisada. Então, nós temos aí Europa Centro-Oriental, Europa Oriental. E aí eu tenho Europa Ocidental, Europa Meridional e Europa Setentrional. Com base nisso, qual foi a resposta que você escolheu para essa pergunta agora? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra C, está certo, é Suíça. A Suíça está na parte central. E se ela está na parte central, ela não tem contato com o mar. Ela é isolada. Então é um país montanhoso, onde tem os Alpes suíços e também ela não tem litoral. Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima.